Fala, gente! Vamos falar de organização, vamos falar de disciplina, e é um tema muito curioso, porque o vendedor, os melhores profissionais da área de vendas, eu até quero mostrar isso para vocês, eles têm que ser, tá? Pelo menos tem que ter um pouquinho de influência para dar certo. O que é um perfil influente? Tá? Esse perfil influente. O perfil influente, esse cara aqui, ele é um cara carismático, querido, sorridente, aquele que faz amizade fácil. Tem gente que em um minuto faz uma amizade. Já é melhor amigo, já sabe da vida do outro. Esse é o perfil influente. Agora, esse perfil ele tem um problema. Essas pessoas que são carismáticas, sorridentes, que chegam, que não têm vergonha, que não são tímidos, elas também perdem muito a atenção. Elas são desfocadas, elas não têm noção do tempo, elas devaneiam. O que é devanear? Elas esquecem do propósito delas muito fácil. Se alguém passa, assim, por exemplo, pela sala delas, elas já dão um tchauzinho, já mandam um beijinho, perdendo o tempo de trabalho. Então, ao mesmo tempo que o cara tem que ser influente, que tem que ser sorridente, que tem que ser alegre para ser vendedor, e isso não é só para ser vendedor não, gente, é na vida. A pessoa tem que ser organizada. Só que organização, disciplina e foco não combina com influência. Então olha por que muitas pessoas não dão certo na área de vendas. Ou muitas empresas, tá, hoje são organizadas, planilhas de Excel, tudo bonitinho, mas não tem venda. Deixa eu falar uma coisa para você, se você ficar esperando hoje na tua loja, como eu vejo aí muitos empresários que têm negócio, o cara fica esperando, né? Ele fica esperando. Hoje eu fui comprar, inclusive foi muito bem atendido, fui comprar aveia para o meu filho numa loja aqui, que vende produtos orgânicos. Cheguei lá, o cara estava esperando, ele estava atrás do balcão esperando. Se você ficar assim hoje em dia, cada vez mais você não vai vender, porque as pessoas não estão mais entrando e comprando. Tá? Então a gente tem que ir atrás, a gente tem que saber prospectar clientes. A gente não pode ficar parado. Então, agora, o profissional que mais vai prospectar é aquele que é influente, aquele que é sorridente, aquele que fala bem, aquele que é desenrolado. Só que se ele não for disciplinado, focado, ele não vai ter êxito. Se ele não for organizado, ele não vai ter êxito. Então o vendedor ele tem que ser extremamente organizado. Ele não pode ter pulga na cadeira, ele tem que ficar sentadinho, ligando, prospectando, ele tem que ter uma agenda. Muitos vendedores trabalham com um sistema, com CRM, então o cara tem que ter o CRM, mas também tem que ter a agenda própria dele, porque se, por exemplo, falta luz, ele já não vai ter acesso ao CRM, então ele tem que ter um controle manual. Ele tem que saber os indicadores dele, qual que é o aproveitamento dele de ligação, qual que é o aproveitamento dele de fechamento. Ele tem que saber buscar os clientes dele, então ele tem que saber fazer ações comerciais para buscar o cliente. Então, cada vez mais o profissional tem que ser organizado e disciplinado. E daí eu te pergunto, como é que está a tua organização? O ideal é a gente, já no domingo, quando está em casa, programar a sua agenda. Você tem que ter uma agenda. O que eu vou fazer? Por exemplo, o que eu vou fazer quando eu chego na empresa? Vocês sabem isso, gente? O que eu vou fazer? Eu trabalho, Diego, eu trabalho das 10 da manhã, Diegão, até as 7 da noite. Tá legal. Você tem aí 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Você trabalha das 10 às 7. O que você vai fazer de hora em hora? Você tem isso aí programado, cronometrado? O que você vai fazer de hora em hora? Porque você já perde 1 hora de almoço, por exemplo aqui, ó, do meio-dia a 1, almoço. Eu vou falar do vendedor do meu segmento, só para vocês terem uma ideia, que é o vendedor que trabalha com escola de cursos. Tá? Quando ele chega, ele tem uma rotina a seguir. Ele vai fazer a confirmação da agenda dele, vai ensaiar, ele vai ter um ensaio, tá? Ele vai ensaiar atendimento,
ele vai pegar o colega dele, vai atender o colega para ensaiar, para quando o cliente vir ele está pronto, vai sair de objeção e ainda vai ouvir o feedback. Tá? Ou seja, se ele entra às 10 e já tem que sair para o almoço meio-dia, aqui já morreu. Ó. O turno da manhã ele já perdeu, porque ó, de 10 até 11 e de 11 até 11h30 ele tem esse compromisso aqui. Sobrou meia hora antes do almoço. Então, meia hora antes do almoço ele vai ligar, ele vai ir para a operação, ele vai fazer as ligações dele. Quando der meio-dia ele sai para o almoço. Sai, volta uma. Tá? Eu, quando trabalhava, não almoçava. Almoçava em 20 minutos para voltar a ligar. Mas é um direito do funcionário. Então ele volta uma hora. Uma hora ele vai voltar para a operação, ele vai voltar para as ligações. Ele vai demorar, nós temos uma meta de agendamento, galera. Quem trabalha no nosso segmento, tá? No mínimo o cara tem que fazer entre 10 a 15. Só que para fazer entre 10 a 15, você demora aí umas 4, 5 horas até para fazer isso aqui. Então olha aqui, aqui eu já perdi meia hora, tá? Da 1 às 2, 1h30. Das 2 às 3, 2h30. Das 3 às 4, 3h30. Vamos botar aqui, ó, até às 4, ó, entre 1 hora, 3, 2 horas. Aqui, 3 horas. Ó, das 11h30 até as 4 da tarde, o cara vai ficar ligando. Ligações. Agendando. Tá? E daí ele tem aí nesse intervalo, claro que ele pode estar ligando e chegar um cliente dele. Mas cada atendimento que ele faz demora 30 minutos, de 30 a 40. Se ele fizer 3 atendimentos, já vai demorar 3 horas. Ó. 1, 2, 3. Então, se ele não se organizar, presta atenção no que eu estou falando. Se você não se organizar, se você perder 10 minutos a mais do que você já não consegue ter êxito do teu dia de trabalho. Então, olha só, o cara chega às 10, ele vai confirmar com a agenda dele, vai ensaiar e vai ouvir o feedback do líder. Já deu 11h30. Na última meia hora do almoço ele vai ficar ligando. Vai almoçar, volta 1. Não pode perder tempo, tem que ser nesse ritmo. Da 1 às 4 ele vai ficar ligando. Pode chegar um cliente aqui no meio, ele vai ter que sair para ir atender e voltar. Tá? E daí depois sobra 3 horas para ele atender. Ou seja, ele não pode perder nem 10, nem 5 minutos. Então, quando eu falo que o vendedor tem que ser organizado, metódico, mas ao mesmo tempo ele tem que ser sorridente, ele tem que ser querido, simpático, ele tem que olhar nos olhos das pessoas, conversar. É por isso que pouca gente, galera, consegue ter resultado em vendas. Porque pegar um perfil desse, um cara que é alegre, que é sorridente, que é carismático, que normalmente eles devaneiam, perdem tempo, aquele que você pede para ele ir na padaria, que demoraria 5 minutos, ele demora 40. Ele fica no WhatsApp dele, fica no celular, entra no Facebook para dar uma bisbilhotada. Se o cara fizer isso, durante o dia de trabalho dele, ele perde. Porque normalmente ele vai atender 3 pessoas no dia, que demora 1 hora cada uma. Morreu! Só que ele ainda tem que fazer a meta de agendamento dele para o outro dia. Ele não pode... Das 8 horas que ele trabalha, ele não pode perder 1 minuto. Então a organização e a disciplina e o foco. Se liguem nisso, gente. Se liguem nisso para vocês terem êxito. Beijo.